Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Eu sou o Guilherme, faço parte do time de marketing da InHouse e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre geração de leads e a gente convidou alguns parceiros bem especiais, que é o pessoal da agência Novo Foco, que é o Matheus Leme, que é especialista de marketing digital, o Murilo Parrilho, que é o CEO da agência, e com certeza a Silvia Maria, nossa CEO, e a Cláudia César, que é a nossa gerente comercial. Tudo bem, pessoal? Tudo Oi, tudo bem, bem? Gui? Tudo Tudo jóia? bem? Boa noite, Boa pessoal. Boa noite. noite. Todo mundo em casa se protegendo da Tá todo mundo pandemia rindo aqui. para descontrair, né? Legal. Pessoal, então, vamos começar falando um pouquinho sobre transformação digital, que para a gente conversar sobre geração de leads, com certeza tem que ter uma estratégia consistente de marketing digital. Mas para iniciar no marketing digital, a gente sabe que precisa fazer uma transformação, fazer uma presença digital consistente. Então, começar com a Silvia e com o Murilo. Pessoal, o que vocês podem falar para a gente sobre transformação digital, principalmente nesse tempo de pandemia, que muitas empresas se viram obrigadas a fazer essa transformação do dia para a noite? Primeiras damas? Com certeza. Bom, né? A era digital, ela começou já há um bom tempo, né? Eu acho que é mais velha do que eu, né? No Brasil, aí, uns 30 anos, né? A gente fala dessa era digital, da era da informação, né? Agora, quando a gente fala de aceleração digital, com certeza, esse momento, né, é um momento triste, né, onde acelerou, com certeza teve essa aceleração aí, né, as empresas se viram tendo que mudar, trabalhar home office, como que faz tudo isso, então, realmente, o Covid-19, que é uma coisa ruim, acelerou aquilo que as empresas estavam programando, né, então, é o que eu falo, tinha empresa ainda no berço, né, que ainda estava, enfim, nem tinha começado a fazer nada ainda, tem empresa que já estava engatinhando, e tinha empresa que já está andando há anos luz, né, nessa aceleração aí digital, né. Todos os dias, né, tem lançamento de softwares novos, de aplicativos novos, tudo para facilitar a vida, né, de todos nós, e hoje tem tanta coisa, e cada dia sai mais coisa, né, que fica difícil até como as empresas, elas, o que eu falo assim, o problema não é a tecnologia, hoje tem demais, né, você ter um curador na sua empresa para que ele investigue as tecnologias e faça adaptação para o seu negócio. Então, antes até, você precisa saber, conhecer a tecnologia, mas antes disso, você precisa definir os processos onde você quer chegar, né? Tem até aquele ditado, se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. Sim. Entendeu? Então, você precisa Verdade. definir onde você quer chegar, definir os seus objetivos, né? E aí sim, ter um curador de tecnologia, entendendo, verificando o que cabe para o seu negócio, o que não cabe. Hoje tem muitos softwares open source, que é free, Sim. que você pode adaptar para o seu negócio e com pouca customização, e também tem muitos sites, se você colocar no Google, contratar desenvolvedor freelancer. Tem muitos portais que você consegue colocar lá o que você quer, o objetivo que você quer. Então, mas antes de tudo isso, existe o processo. Você precisa saber exatamente no seu plano de negócios aonde você quer chegar, né? E também a gente está falando assim, falando também de inclusão digital, né? O Brasil, tem os dados aqui numa pesquisa do E-Commerce Brasil, nós somos 220 milhões de brasileiros. E nós temos 230 milhões de smartphones. Mais do que o número de brasileiros, né? Sim. E 85% dos brasileiros compram online, né? E aí fica aquela questão, B2B, B2C, não, human to human, não importa se o seu negócio é B2B, B2C. Do outro lado tem o ser humano com desejos e necessidades,
e aí você precisa estar presente ali de alguma maneira no digital, porque ele está no digital com o smartphone dele ali conectado e ser impactado. Então tem as redes sociais, então as empresas que ainda não estão, não tem volta. Ou elas vão para esse caminho, ou o offline só, não, enfim, para mim é quase que morto, né? Qual a sua opinião aí, Murilo? Sim, vou aproveitar até esse gancho aí da sua última fala e pegar aquele velho clichê do Bill Gates, né? Que ele falava, né? Que daqui uns tempos só iam existir dois tipos de empresa: as que estão na internet e as que não existem, na verdade, né? E, assim, esse processo de aceleração digital, que, como a Silvia falou, causado aí pela Covid-19, óbvio, né, tem a parte ruim, que é da desgraça, da doença, de todo mundo que perdeu aí seus familiares, inclusive tive vítima na minha família também, mas, por outro lado, numa visão de negócio, acabou, de fato, sendo o melhor programa de aceleração de empresas que eu já vi, né? E eu sou prova viva disso, né? Porque eu tenho agência e eu tenho também minha parte de treinamentos online, que cresceu, assim, absurdamente. Então, eu senti esse impacto na pele. Muita gente procurando como se incluir, né, no mercado digital. Então, é o que a Silvia falou. Hoje eu acho que eu não acredito em transformação digital. Eu acredito em existência digital. Porque se você não está no digital hoje, você não existe. Eu acho que essa é a grande realidade hoje, graças a Deus. Porque assim eu consigo também crescer e escalar com os meus negócios, né? Inclusive, mesmo sendo novo no mercado, né, relativamente novo, estou no mercado aí digital. Eu vivo de marketing digital já vai fazer 9 anos, mas minha empresa tem 4 anos. E ela chama Novo Foco, por incrível que pareça, em 2016 ainda tinha gente focado no offline. Então, quando ainda eu tem, cheguei... por mais que ainda tem. Existem muitas pessoas, se você parar pra pensar, tem pessoas ainda que nunca comprou nada online. Você vê que começou a comprar agora e muitos e-commerces vê isso como uma grande mudança, que isso potencializa ainda mais a busca das empresas por essa transformação digital. Então, até aquelas empresas pequenas mesmo, né, elas que não tinham nenhum site, não ligavam para nada disso, viram que precisam estar ali, por mais que seja algo simples, elas têm que estar fazendo a sua presença ali nas redes sociais, no site. Eu vejo que o primeiro, assim, o Brasil, ele é um país que tem muita desigualdade social, né? Sim. Então, não é todo mundo que tem lá um computador na sua casa, tal. Mas o que eu falei, smartphone é 2 por habitante, né? Então, assim, e hoje a nossa pirâmide, né, etária, ela está mudando também, né? A gente vai ter mais idosos no Brasil, né? E já tem um grande percentual aí. E eu vejo assim, minha mãe, por exemplo. Minha mãe, ela tem smartphone e ela usa bastante para o social. E isso deu um up para ela, entendeu? Ela se sentiu conectada no mundo. Ela ainda tem essa insegurança, por exemplo, de fazer compra, tudo mais. Mas ela pede para mim. Entendeu? Não deixa de comprar, né? Ainda compra. Entendeu? Mas então... tem muita gente ainda, né, que tem essa dificuldade realmente, a confiança nas lojas virtuais, né? As pessoas ainda, as mais vividas, elas ainda têm realmente um pouco mais de dificuldade disso. Muitas agora que entendem com mais clareza a função do WhatsApp, por exemplo, né? Que por mais que você uma hora ou outra receba lá uma mensagem que você sabe que aquilo ali é golpe, que é fraude, no geral, com a Covid, inclusive, as pessoas mais velhas tiveram que se adaptar à questão tecnológica, ao WhatsApp, porque como ia se comunicar com seus filhos, Sim. com seus netos, né? Você não pode mais ter a presença física tão marcante quanto antes. Graças a Deus, né, que a gente tem. Aí antecipou, né, Silvia? Quem tinha dificuldade assim, de aprender imagine agora, aprendeu. numa situação como essa. É verdade. A gente está se conectando online, né, criando essas relações, continua falando com a mãe, com o pai, você não pode estar junto, mas você está falando, você está monitorando. Então, assim, o digital, ele é como um mundo sem volta, e o que eu falo, a gente comprando, os pais vão entendendo, vão vendo que é confiável, né,
E eles também, daqui a pouco, não tem Isso mais. mesmo. É, Né? até nós mesmos, né, Silvia? Concordo. A gente, as nossas ações de endomarketing que eram tão presentes no dia a dia, virou digitais hoje. A gente fez Tem bingo. bingo online, happy hour, Exatamente. tem... Se adequando, né? De uma É, forma A muito diversão legal. não para, não Com pode certeza. parar. não para. Agora o pessoal quer fazer também outros jogos online, então Legal. a gente vai criando, né? Tudo é adaptação, né? Sim. Agora, as lives, né? A gente está passando bastante conhecimento, compartilhando. Eu falo que é uma fase de compartilhar também, né? Sim. Exato. Você pode aí, compartilhar com o mercado, com as pessoas, ajudar. Eu acho que esse é o momento, né? Então, é o momento. Tem live todo dia. Eu queria acompanhar tantas e eu não consigo, né? Muita Sim. coisa, É né? muita coisa. Verdade. Isso, Tem que escolher o que vai ver. isso é bom, de certa forma, né? É bom que as empresas estão se inovando e fazendo coisas diferentes para o público delas. Sim. E acho que isso entra um pouquinho no que o Matheus pode ajudar a gente, né, Matheus? Matheus, pode falar um pouquinho do que as empresas precisam fazer para ganhar uma notoriedade hoje no mercado digital? A gente sabe que existem várias ferramentas, vários canais e plataformas que as pessoas podem estar presentes, mas como fazer isso corretamente para elas terem esse objetivo de gerar lead, né? A gente não pode esquecer que o grande foco é fazer a geração de leads para vender, para trazer rentabilidade para o negócio da empresa. Então, o que as empresas podem estar fazendo nesse período, principalmente de pandemia, né, que todo mundo está vivenciando, para elas ganharem essa notoriedade? Então, e quando a gente fala de marketing digital, a gente faz um comparativo com outras estratégias mais tradicionais de marketing, a gente vê que o digital acompanha o consumidor. O consumidor se tornou digital, igual todos falaram bem, e aí as estratégias têm que se adequar. E aí eu costumo dizer para alguns clientes que a gente presta consultoria, a gente faz reuniões, que o básico bem feito já traz excelentes resultados. Normalmente, quando a gente fala de digital, surgem várias estratégias, growth hacking, outbound, inbound. Só que, às vezes, as empresas querem adotar essas estratégias, mas não fazem nem o básico direito. Não tem um site otimizado, um site que carrega rápido, um site que abre em celular, não tem uma estratégia de aquisição de leads, seja por qual canal for, seja WhatsApp, seja Google Ads, seja Facebook Ads. E aí elas querem abraçar o mundo, mas não fazem o básico. Então, o que eu digo sempre? Vamos começar bem no início. O crucial hoje no marketing digital é você ter um site bem otimizado. Isso hoje é muito mais acessível do que era anos atrás. Anos atrás você tinha que contratar um programador, é uma coisa muito cara, muito complexa. Hoje, com a tecnologia evoluindo, é muito mais simples e rápido você ter um site otimizado. Aí é sempre interessante você contratar um profissional para que você... Não é só ter o site, não é só ter lá e já era. Não, É importante tem que olhar todo dia, né, Matheus? Tem que olhar assim. Tem que olhar todo dia, tem que otimizar. Você tem que pensar no usuário que vai entrar no seu site. Como que se ele vai encontrar o que ele procura lá. Se a sua proposta de valor está bem clara, se você tem canais de contato de uma forma bem visível, se você... E se eles funcionam, né, Matheus? Eles funcionam, exatamente. Só ter o site, telefone exemplo, lá não adianta, né? Existe uma estatística que fala se o site, por exemplo, ele não carrega em 5 segundos, o usuário sai. Então, a gente fala assim para os empresários nas palestras que a gente fala, tem um site, trabalha com canais de aquisição, investe em mídia paga, investe em inbound marketing. Só que aí o cara fala, beleza, tem que ter um site, vou fazer um site. Aí o site do cara demora 10 segundos para carregar. Às vezes nem aparece no Google dessa forma. E seja o site institucional ou seu e-commerce também, né? Que Exatamente. Precisa ter todo Você não acha, Matheus, que quando um site demora muito para carregar, a pessoa fica desconfiada que aquilo não é um site confiável, que talvez não seja um site real, seja uma forma de sugar dados de quem está navegando, não causa uma falta de credibilidade. Né? Isso. Com certeza, Cláudio. Quando um site ele não tem essas coisas básicas de otimização, ele causa total desconfiança. E a gente até teve um caso recente com um cliente nosso que tinha um site antigo que a gente reformou. Fizemos um questionário com alguns clientes desse cliente que disseram que o site não passava credibilidade.
Depois que nós reformamos o site, a gente começou a vender muito mais. Que coisa, né? E-commerce. Matheus, dá umas dicas aí de como fazer isso, como transferir essa credibilidade, né? Boa. Então, ó, 5 pilares básicos para você otimizar um site para que o Google goste do seu site e que o seu usuário goste também. Primeiro, ele tem que carregar rápido. E aí você tem que ter uma hospedagem de sites, que é uma empresa que coloca o seu site na internet boa. E aí eu sempre falo, esquece os nomes mais conhecidos do mercado, como os nomes aí, né? Aqueles lá de 2,50 por realmente você procurar um profissional para te indicar qual hospedagem é melhor. Você tem que subir imagens leves, imagens que carregam rápido, não pode colocar muitos vídeos que demoram muito, lembrando que as pessoas acessam do celular o site, então se você estiver no 3G lá, por exemplo, no ônibus, tiver um vídeo, vai demorar para carregar o site. O texto do site tem que estar bem claro. Se o cara está procurando, por exemplo, clínica de fisioterapia, você não pode falar que é uma clínica médica geral. O cara tem que facilitar a vida do usuário. Imagina que ele entrou no seu site e tem que contar informação rápido e, se possível, já pedir um orçamento ou pedir um contato ou fazer uma ligação. Se você ficar enrolando muito, se você dificulta o caminho do usuário, você perde ele. E aí ele vai para a concorrência. Certo, facilitar ao máximo o caminho, né, para o usuário entrar em contato contigo, né? Exatamente. E eu falo nas estratégias de marketing que a gente utiliza, seja anúncio de mídia paga, seja inbound marketing, seja outbound, que a página de destino, o site, ele é um dos fatores principais e é onde as pessoas cometem mais erros. Por exemplo, quando você vai anunciar no Google, e aí o Murilo também pode falar muito bem disso, quando a gente vamos fazer um anúncio no Google para trazer vendas ou leads, um dos maiores erros é quando a pessoa coloca a home do site. Sim. Pensa só, você compra a palavra-chave lá, clínica de fisioterapia em São Paulo, só um exemplo. A pessoa clica e vai para uma home de uma clínica médica geral. A chance dela não pedir um orçamento é muito grande, porque você gastou dinheiro com o clique dela, só que você jogou ela com um caminho, com diversos outros caminhos. Na verdade, você não ofereceu para ela o que ela tá buscando, né? Se ela tá buscando por um tratamento de fisioterapia, você jogar ela pra home, a home vai ter um monte de informação lá que às vezes nem tem aquele termo de tratamento, de marcar uma consulta. Exatamente. Isso aí ainda tem um agravante, o Guilherme e Matheus, só para complementar. O Google, ele não considera que o cliente é seu. O Google considera que o cliente é dele. Usuário então, dele. Você pode até comprar a palavra-chave e direcionar para home. Você vai pagar mais caro da palavra-chave e você vai ter menos relevância ainda. Porque quando o cara entrar no site e não achar o que ele quer e sair rapidamente, isso torna o seu site irrelevante para o Google. O Google vai começar a avaliar, putz, o pessoal procurou clínica de fisioterapia, entrou no site e saiu. Então, esse site não é legal para clínica de fisioterapia. Vou jogar ele. Não vou nem mostrar mais. Desperdício financeiro também, né? Exatamente. Por isso você que tá atrás querendo de vender toda a tecnologia tem que ter um processo bem definido, pessoas que sabem o que estão fazendo, né? Exatamente. Então, porque senão você está gastando dinheiro e sem retorno, né? Exato. Esse é um erro crasso, acontece muito. Gasta 2 vezes. E entra naquilo que a Silvia falou, você acaba perdendo o rumo, você não vai saber para onde você está indo, né? E assim, Murilo, e você pode estar falando um pouquinho desses processos iniciais que as empresas devem tomar para iniciar esse processo de entrar na rede digital, para fazer sua presença também, porque é como a Silvia falou, se você não tem um processo, não tem uma organização e um planejamento, você vai fazer por fazer e você não vai saber se está dando certo, se aquilo que está vindo é algo bom, algo positivo. Então, e vai falar que o Google tá te boicotando. Já ouvi muito isso. Não, eu já fiz Google me boicotou, coloquei um monte de dinheiro lá, não vendi nada. Cada uma, né? Mas assim, Gui, hoje, graças a Deus, a gente começou falando disso, né? Tecnologia está disponível para todo mundo. Basta você saber aonde procurar. E agora, pegando o gancho aí da sua pergunta, eu sempre recomendo, antes de qualquer estratégia, de qualquer uso de ferramentas que existem hoje no mercado, você tem que ter o estudo, cara. Você tem que sentar a bunda na cadeira e estudar. E eu vou citar aqui as duas principais ferramentas que a gente usa, né, para a questão de tráfego pago hoje. Né? Pode falar, fala tudo. O Google tem uma ferramenta que é o planejador de palavra-chave. Né? Só para resumir, o Google e o Facebook são dois bancos de dados que sabem tudo de todo mundo. E a gente consegue extrair informação de todo mundo, desde que a gente faça
o correto estudo e o correto configuração antes de qualquer campanha. Então, usando o exemplo do Matheus também, clínica de fisioterapia. Eu consigo muito bem ir lá no planejador de palavra-chave do Google e perguntar, Google, quantas pessoas, em média, procuram por clínica de fisioterapia aqui no meu bairro, baseado nas pesquisas dos últimos 12 meses? E o Google vai falar, teve X mil pesquisas, e além de procurar isso, eles procuraram isso, e isso, e isso, e isso também. Então, é uma ferramenta gratuita que muita gente não usa. O pessoal simplesmente vai apertando o botão e ativa a campanha e acha que está fazendo marketing digital. Com o Facebook é a mesma coisa. O Facebook ele tem a ferramenta chamada Facebook Audience Insights. Porque quando você está no Facebook lá e você faz check-in no restaurante japonês, para você está lá no seu status, né? Fiz check-in, estou no restaurante japonês. O Facebook não. O Facebook ele te integra, te encaixa numa categoria de pessoas que gosta de comida japonesa e costuma sair aos finais de semana. E já cria um perfil, né? Um perfil de público-alvo para a pessoa, já entrega tudo caixinhas, na mão. Né? Legal. Exato. O Facebook ele sabe o perfil comportamental de todo mundo, baseado no comportamento das pessoas de fato. E isso está disponível de graça. Facebook Audience Insights. Eu vou lá, se eu sou um corretor de seguros, eu vou procurar lá, Facebook, vê aí para mim, por favor, quem tem carro, quem costuma viajar e quem interagiu com essas grandes marcas de seguro no último ano. O Facebook vai juntar essas informações e vai falar, tem 500 mil pessoas nesse perfil aqui. Que estiverem em concessionárias, né? Que visitaram também, concessionárias recentemente, lojas de carros usados. Dá para filtrar todo tipo de informação que você imaginar. Então, minha recomendação inicial sempre usem as ferramentas gratuitas, estudem a sua estratégia antes. Eu vou fazer uma campanha para gerar mais vendas. Beleza, você vai vender o quê? Eu vou vender serviços de fisioterapia. Aonde? Para quem? Tenha isso detalhado antes de começar uma campanha. Use as ferramentas gratuitas para estimar, né, para ter uma estimativa de qual o volume de pessoas que você consegue alcançar, e também você já vai ter o orçamento na mão, porque o Facebook ele vai te dando o volume de pessoas, e quando você vai montar a campanha, ele já te dá uma estimativa. Se eu gastar R$20, eu vou alcançar X mil pessoas. Dentro do meu público tem 500 mil. Então, se eu quiser atingir todo mundo, eu vou gastar X. E ele também você consegue fazer campanha também, por exemplo, se é algo local, aqui, por exemplo, na cidade de São Paulo, você coloca o endereço, você coloca o raio, e aquele anúncio vai atingir aquelas pessoas, né? Exatamente. Então tem a geolocalização. Que é uma centralização melhor do que essa, né? Se você tem um comércio que as pessoas que fazem compra lá estão na sua região, isso é fantástico. Isso ajuda pequenas empresas, pequenas lojas, tem, né, no que estão Face, no bairro. Tem no Insta, né? Tem no Google também. Do bairro, serve para o restaurante japonês do bairro, serve para barraquinha de cachorro-quente que está na frente da faculdade. Sim. Você consegue aumentar muito suas vendas usando uma ferramenta fantástica. E o ideal também é vocês usarem estratégias, né, além do óbvio. Né? Eu sempre uso como exemplo o caso de quando eu fui lá para Bonito, que tem um restaurante a Casa do João, e eu fui pego por um anúncio geolocalizado deles. Eu fui passear com a minha esposa, a gente foi num aquário, já era mais ou menos 7 horas da noite, estava um puta de um frio, que a gente sempre viaja em julho, que é nosso aniversário de casamento, e aí eu nem sabia que Casa do João era um restaurante. Eu achava, não sei. Você foi para Bonito em julho? Você mergulhou? Mergulhei, lá aquela rota. Que coragem! A água devia estar muito gelada. Tava muito, mas com a roupa de borracha não tinha problema. E aí o restaurante ele fez uma propaganda assim, ele fez um criativo com a foto de um aquecedor. Casa do João, temos aquecedor, venha nos visitar. Aí a gente chegou lá e descobriu que era um restaurante. Aí a gente acabou jantando, tomando vinho lá, gastando uma bela grana. Mas qual foi a estratégia dele? Ele usou a estratégia de geolocalização para as pessoas que estavam com frio e circulando pela rua. Foi fantástico isso, cara. A gente foi a pé. Vocês foram mais pela ação ali efetiva, né? Foi mais por uma coisa que impulsionou vocês ali no momento. Não foi nem pelo restaurante, né? Foi algo pelo anúncio mesmo. Foi legal. Isso que eu falo. Além do, né? Tipo, o cara fala, puta, eu sou um restaurante,
mas eu não quero atingir quem está com fome, eu quero pegar a pessoa que está com frio e procurando um lugar para ficar. Julho bonito, né? Não deve ter pouca. Ele usou a estratégia do aquecedor, me pegou. Então, é importante você ver esses detalhes também. O que mais você pode oferecer, além do seu óbvio, né? Além do seu produto, do seu serviço que você vende. Você tem sempre que pensar que do outro lado tem uma pessoa, né, que tem desejos e necessidades. Por mais que seja B2B ou B2C, né? É verdade. E ela compra por desejo, ou eu tenho desejo de ter algo, ou eu tenho necessidade de ter algo, né? Exato. Então, por exemplo, numa empresa, muitas vezes, quem está do outro lado tem os anseios, quer subir na carreira, quer se dar bem, quer levar a melhor solução. Então, você tem o impacto, né, para essa pessoa, você ajudar ela com soluções que faz ela levar soluções inteligentes para dentro da empresa dela e que ela também possa crescer dentro da empresa dela. Enfim, são as necessidades. E o desejo, por exemplo, no caso, você estava com frio, era uma necessidade. Exato. Né? Mas, por exemplo, você pode ter um desejo, falar, eu quero ter uma maquiagem tal, porque eu quero, eu gosto, eu quero ter aquela bolsa, é um desejo, né? Não uma necessidade, bolsas são bons. E Silvia, o principal é como você comunica esse desejo. Exatamente. A gente tem um caso da Apple, do Steve Jobs, que é fantástico. Quando ele lançou o iPad, o iPod, sabe aquele... O iPod era um... Era só música. Só de música. O concorrente dele era o MP3. O que a comunicação do MP3 falava? Mais de tantos milhões de gigabytes para você, mas já a Apple do Steve Jobs falava até 1000 músicas no seu bolso. Diferente, né? Entende a diferença? Enquanto o cara falava de termos técnicos que o cliente dele não sabia nada, o cara falou, você vai ter 1000 músicas no seu bolso. O poder, né? Tem aquela questão do poder, você transmite poder para a pessoa. É uma coisa... E também é a simplicidade da mensagem, né? Você fala, o cara não quer saber quantos gigabytes, ele quer o benefício final, ele quer ter um monte de música no bolso dele. É bem o que a mesma coisa. A Ana comentou aqui no nosso comentários do vídeo, que é precisar criar conexão emocional, e é bem isso mesmo que você falou, né, Matheus? Você tem um conceito, claro, né, que é a quantidade de música que cabe no aparelho, mas como você vai transmitir isso para o seu público-alvo? Como você vai tocar, vai conectar com ele ali no emocional, né? Isso é bastante importante. A gente falou isso hoje até, né, do propósito. Por que eu faço o que eu faço, né? Sim. Show. E o mais importante tem que conectar mesmo. O que você entrega de valor, né? Verdade. Legal. O mais importante de tudo isso, Gui, só para complementar, é a questão do teste, cara. Putz, eu vou testar a comunicação focando na dor. Eu vou testar a minha comunicação focando no prazer. E aí você consegue avaliar qual tipo de comunicação te gera mais retorno efetivamente. E hoje, com as ferramentas que a gente consegue mensurar 100% do retorno, desde que devidamente feitas as configurações. Tem que fazer os testes AB, né? Exato. Então, às vezes, antes do anúncio do aquecedor, às vezes o cara pode ter testado a foto lá de uma garrafa de vinho e não ter dado tanto certo quanto deu a do aquecedor, entendeu? Então é sempre válido, dependendo do negócio. Entrando nesse ponto de teste, a Ana fez um comentário aqui bem pertinente em relação a canal. Ela perguntou sobre o Instagram. Ela perguntou se impulsionar no Instagram é uma estratégia efetiva. O que vocês acham? Então, a gente não acha nada. Pensando no B2B e no B2C, vamos lá. Fazer teste. Eu não acho nada, eu testo. Se deu certo, é efetivo. Se não deu, eu testo outro canal, mas o ideal é sempre testar. Depende, né, Murilo? Depende do segmento, né? Sim. Para um coach, por exemplo, uma pessoa que faz treinamento, faz muito sentido no Instagram. Para uma empresa B2B, uma indústria, às vezes não faz sentido, faz mais sentido no LinkedIn. Sim. Né? Importante, LinkedIn Depende tem crescido bastante, né? E tem que testar, porque assim, não é só o canal que você tem que testar, é o que você comunica no canal também. Sim. Né? Toda hora a gente está mudando a nossa comunicação, a forma de comunicar. Por quê? Porque muitas vezes o seu público está lá, porque o seu público hoje ele está em tudo, ele está no LinkedIn, ele está no Facebook, ele está no Twitter, ele está no Instagram, mas como que você comunica para chamar a atenção dessa pessoa também? Isso também faz a diferença. Então, você tem que fazer vários testes de canais e de tipos de comunicação, que eu acho que é importante. Sim. Né? Por isso que é importante conhecer bastante o público também, né, pessoal? Sim. Isso é primordial. Então, todo esse
pontos que o Murilo trouxe da ferramenta do Google e do Facebook é informações sobre o público que você quer atingir. Então, é o primeiro passo real da estratégia. Se você já tem cliente, pergunta por que ele Conversa comprou com ele, de né? você. Fazer uma pesquisa. Isso é Exatamente. importante. Se ele O usa cliente o ele vai te Instagram. ajudar, ele não vai fugir de você, ele vai te responder. Por que ele comprou de você? Ele tinha outras opções, por que ele te escolheu? Então pergunta para ele. Né? O público-alvo é muito importante você, e quem já é seu cliente, perguntar isso, sentir qual a dor que ele tinha, o que você está resolvendo para ele, né? Sim. E como que você está ajudando ele? É bom, tem que fazer essas perguntas, né? Que é importante, que são importantes. Sim, você vê que a gente volta para o básico, né? Sim. Quem é cliente? Por que você comprou? Quem não é cliente? Por que você não comprou? Exatamente. Pega a informação, transforma em conteúdo. Conteúdo onde eu vou publicar? No canal X, no Y, no Z. Publicou, deu retorno, é legal. Não deu retorno, troca a estratégia. E uma coisa, só para complementar isso que o Murilo está falando, do básico, uma coisa que a gente enfrenta muito com clientes a gente cria uma estratégia perfeita de comunicação, a gente cria um site ótimo para converter, a gente trabalha com anúncios do Google, do Face, aí gera no mês 40 leads, 40 pessoas pedindo orçamento para comprar de você, só que aí o atendimento do comercial não condiz, não vai bem, o cara atende de qualquer jeito, não conversa, não cria um rapport, empatia, né? Não cria. E aí todo o investimento do marketing foi embora. A gente já teve vários casos engraçados quanto isso, né, Murilo? Ou demora para retornar, né, Matheus? Chega, exatamente. Mesmo no B2B ali tem vários pontos no site de conversão e aí você demora para retornar o contato, ele tem pressa, ele está lá sendo pressionado pelo chefe dele, ele tem pressa, você precisa ser ágil. Sim. Né? Exato. Isso acontece muito, né? E eu acredito que a Cláudia possa dar uma posição mais, numa outra visão, mais como gerente comercial enquanto a isso. O que você acredita? Como seria uma boa abordagem, Cláudia? Qual que seriam as melhores posições com o vendedor nessa questão de entrar em contato com o lead, fazer a primeira abordagem ali, para tornar a conversão dele em um cliente uma coisa mais rápida, mais fluida? Normalmente as pessoas, quando ela recebe um lead, ou quando ela desenvolve um lead, seja via outbound ou inbound, ela precisa ter muito cuidado com aquele lead, né? Porque senão, como vocês mesmos disseram já, o que justifica? Investir pesado, ou mesmo que seja um investimento baixo, numa série de ferramentas, aí você consegue captar o lead perfeito, aquela pessoa que ela é exatamente o que a sua empresa precisa, e a pessoa, ela também vai encontrar na sua empresa o melhor que ela pode ter, e ninguém liga para ela, e ninguém dá o retorno, e o cliente te manda um e-mail, ou um WhatsApp, ou um chat. Antes dele virar cliente, ele já fica frustrado. Aquele site tão bonito, aquela propaganda tão bem feita, né? Aquele Facebook tão chamativo, e o vendedor que não liga. Aquele dinheiro tão que investido. não atende, não é verdade? É péssimo, sim. Entendeu? Aquela postagem fantástica no Instagram, mas e aí? Tão bonito lá no LinkedIn, né? Dizendo que a empresa resolve todos os problemas, ela podia resolver o dela primeiro, né? Porque ela não consegue nem atender o cliente. Muitas vezes não fica claro por que motivo o cliente ligou, ou porque o cliente entrou em contato. Mas é triste, gente. Não, ri de desespero. Desespero. A gente ri de desespero, porque a empresa coloca lá toda uma energia. Nós, por exemplo, contratamos a agência, que trabalha um tempo lá, pega um tempo da sua estratégia, coloca dentro da in-house, que coloca também o investimento, que faz reunião, né, até que acha o cliente lindo, o lead ótimo. Aí os nossos vendedores não ligam. Aí demora 3 dias para ligar. Aí não dá. Aí é muito triste, né? Dá vontade de chorar para não falar bater, né? Mas isso é para o mercado em geral, porque então. É uma guerra eterna, marketing com vendas. Mas aí, né, Murilo, a gente como marketing, a gente gosta muito de métricas, de números. Claro. A gente olha, por exemplo, esse lead aqui, ele custou R$20. Se a gente calcular os custos de anúncio que a gente gastou, R$20 para essa pessoa entrar em contato. Se você demorou 3 dias para atender, foi R$20 no lead. Agora imagina isso em volume. Imagina isso com 10, com 20, 30 leads.
É isso mesmo, na in-house a gente tem esse cálculo, né, o Gui, que é o responsável pela área, ele faz a apresentação pro comercial também, para que a equipe inteira tenha noção de quanto se gasta em dinheiro. E aí tá, chegou o lead lindo, maravilhoso, o vendedor olhou lá, pegou, rapidamente fez o contato, mas e se ele não está preparado, que adianta? Nada Exatamente. também, entendeu? Não adianta nada. Quantos de nós não tivemos uma experiência ruim com alguém que estava vendendo alguma coisa, porque realmente aquela pessoa que estava lá estava desesperada para vender qualquer coisa, e não o que você precisava. Exato. Isso é muito Então comum. não dá. Então, assim, as recomendações para o nosso time e para o mercado é assim: vamos buscar a informação. Chegou um lead tal, você não conhece a empresa, a gente tem muita empresa, muita empresa muito boa no mercado que não tem nome famoso. Isso é Sim. muito comum, né? A gente acha que só as empresas que estão nas propagandas que são empresas grandes. Não, não são. Então, busca no LinkedIn quem são eles, quem é aquele contato, dá uma olhada no Facebook, dá uma olhada no site da empresa. No nosso caso, que né, somos especialistas na área de atendimento, já vamos lá e olhamos que tipo de atendimento ele dá hoje para o cliente. Ah, é um telefone? É fixo 0800? Tem chat? Ah, é chatbot? Como é que esse chatbot funciona? Então, você estuda o cliente antes de simplesmente metralhá-lo com todas as possibilidades que você tem de negócio. O cliente, ele busca no mercado alguém que tenha ferramentas, conhecimento para ajudá-lo. Não que ele tenha que explicar na íntegra como a coisa tem que funcionar. Né? O ponto que você levantou é bem importante, claro. Entender o que o cliente quer realmente, né? Exatamente. Saber a necessidade dele. Ouvir ele, né? Isso, ouvir o cliente é importantíssimo. Quantos de nós não tivemos experiências com vendedores que falam muito, você fala uma coisa, ele não ouviu o que você disse e continua fazendo, ele continua te indicando um negócio que você disse que você não queria, entendeu? Não é um absurdo. Então, aqui na in-house, a gente faz o possível, porque é muito realmente, a quantidade que entra, o funil, aquela coisa toda, né? O pessoal do marketing, o pessoal da agência trabalham muito para que o comercial tenha os melhores leads possíveis. Eu, como gestora da área, e a Silvia me ajuda muito nessa questão também, trabalhamos para que toda a equipe tenha ferramentas, para que elas possam trabalhar o melhor possível, dar para o lead, para o nosso cliente, recursos para que ele compre naquele momento, ou que ele fique muito feliz com o que ele veja. Às vezes ele não vai comprar naquele momento, mas isso não significa que ele não vai comprar em outro momento, que ele não vai indicar a in-house, não é verdade? Vez, Cláudia, eu ouvi uma palestra de um vendedor falando, o melhor vendedor é aquele que, se ele sabe que vai ajudar o lead dele, ele até indicaria um concorrente. Ele falou, olha, infelizmente, a nossa função não é ideal para você. Eu poderia vender ela para você, poderia te empurrar ela, só que ela não vai te ajudar como aquela empresa ajudaria. Mesmo que for um concorrente, porque você quer ajudar o cara. Então, quando o vendedor sai dessa parte de vender a solução dele e se põe como um cara que quer ajudar ele a resolver o problema, ele conquista o lead, ele vende. Sim. Isso é isso mesmo. Mas é muito real. Tem situações, sim, na empresa, Matheus, que tem clientes que realmente eles não são perfil de cliente in-house, né? Como em todos os lugares, tem um perfil de cliente que não é o seu. Sim. E a gente fala para ele escuta, ele vê a nossa apresentação, porque mesmo cliente sem perfil, ele recebe a apresentação comercial, ele recebe o nosso e-mail, ele recebe a atenção, porque ele teve um mínimo de tempo de entrar no site, querer conhecer, e a gente nunca sabe o dia de amanhã, eu acho que é muito importante isso, não descartar de vez nenhum lead, né? E eu escuto muito isso, o cliente fala assim, é uma pena que hoje eu não consiga ter os serviços da in-house, mas eu vou crescer, eu vou usar tudo isso que você me falou de sugestões, e quem sabe um dia a gente não se vê de novo. Ele sente que você ajudou ele, né? Satisfação maior do que essa, entendeu? Ele vai entender ali que você, infelizmente, não pode ajudar ele de alguma forma, mas você ajudou ele na medida do possível. Sim, isso vai contar muito na mente dele, né? A tratativa, né, gente? Ele é um cliente, ele pode não ser o seu hoje, mas ele pode ser o seu amanhã. Então, todo cliente merece respeito, merece ser atendido rápido, e não dá, né? Às vezes você perde um cliente muito bom porque demorou muito para fazer o atendimento, e quando a empresa ou a equipe já está formatada para que isso seja feito muito rápido, não significa que de repente propostas você vai mandar em meia hora. É muito difícil acontecer isso, porque na in-house nossas propostas são muito elaboradas. Então, em meia hora é bem difícil de acontecer. Sim. Mas o cliente quando é uma venda
venda complexa, né? Uma venda, não dá. A gente tem que Aí, estudar, fazer um tem. estudo da operação Tem. dele, fazer dimensionamento, organizar, né? Tudo. É necessário analisar alinhar a mais. expectativa também, né? Pra ele Sim, saber o que claro. ele tá... É uma venda Principalmente, né? consultiva, né? É isso No mesmo. nosso caso. Mas o mais importante é o cara saber o que vocês estão fazendo, né? Você Sim, falou, a gente vai fazer o isso. estudo agora, eu te mando a prévia até amanhã e a semana que vem eu te ligo, ok? Isso. E aí na Isso. cabeça dele ele já formata, putz, então eles vão fazer isso agora, me ligar amanhã e semana que vem é outra reunião, beleza. Acho que esse feedback é o mais importante, independente se o cara vai comprar ou não. E eu acho que nenhum lead fica perdido também, né? Porque assim, o lead chegou, aí comprou. Se o cara não comprou, está em negociação. Se não está em negociação, foi descartado. Isso acaba ajudando também todo mundo gerando as métricas, né? É isso, e na mente dele, né, vai criar uma segurança com você, você vai estar... E também aquele compromisso, né? Quando o cara tá solicitando alguma coisa, o lead, ele tá com algum problema assim, ele tá desesperado, na grande parte da vez ele precisa de ajuda. E se você trazer esse conforto, essa segurança para ele, você já sai na frente. Ganha confiança. Sim, Exatamente. sim. Né, no mundo de hoje que você tem tantas informações em tanto lugar, por que não deixar lá 5, 10 minutos com o lead que, por mais ele não seja o seu perfil, mais informado, melhor orientado, não é verdade? É uma pessoa a mais no mercado que vai acertar e que, no final das contas, isso é ótimo para todo mundo. Isso também no B2C, né, Cláudio? A gente levando um pouco mais para venda direta com o consumidor, as empresas têm que avaliar a jornada do cliente em si, né? Então, Sim. o momento da compra, se não é o mais importante de toda a jornada, assim, é primordial que você faça a excelência. E, lógico, a jornada não acaba ali na compra, ela tem que seguir com o pós-venda e toda a questão de relacionamento, mas ali é o a continuidade, né, no bom atendimento. Exatamente. Mas ali é o momento que ele vai se tornar seu cliente, que ele vai investir o que ele tem, que a gente chama de dinheiro, né? Mas aí investir a confiança dele em você. Então você tem que transformar aquela experiência o mais incrível possível. É verdade. Uau, que a gente fala, né? Isso, exatamente. É a nosso atendimento. Só voltando um pouquinho aqui, que a Ana perguntou uma coisa. Você falou, a gente falou que a gente precisa testar, né? Tanto os canais quanto comunicação, né? Sim. E ela perguntou o seguinte: a agência, né? Já fez algum teste, né? De vendas B2C, né, no canal no Insta, tal, que teve resultados? Sim, sim. Hoje em dia, a gente está rodando o anúncio que a gente tem um curso em parceria, eu e o Matheus. E, assim, feed do Face morreu para essa estratégia que a gente está usando. A gente só está vendendo pelo Stories do Instagram. É o único canal que a gente está conseguindo vender esse curso online de tráfego. Stories do Instagram. Então, primeiro a gente testou todos os posicionamentos, feed Face, feed Insta, Stories Face, Marketplace, explorar... Messenger e tudo mais, e só deu certo no canal do Instagram. Então a gente validou, assim, é um canal que funciona bem. Em compensação, vou usar como exemplo, a gente tem um cliente que é uma loja online de produtos de luxo, aí, de travesseiro e cama, enfim, que fica em Campos do Jordão. E nessa loja, o que mais gera venda é feed do Face. Então eu não posso descartar o feed do Face numa estratégia, sendo que eu não testei antes. Então, para esse cliente específico, o feed do Face é o que a gente usa, e para os cursos online de tráfego, a gente usa o Stories do Instagram. Mas todos os canais funcionam. A gente já testou, sim, já validou e... Depende do quê? Do público. Exatamente. Qual canal ele consome, como é que ele interage com cada abordagem canal, né? também, principalmente, né? Exato. Com certeza. Falando até uma procura que a gente tem, né, muitas vezes, que é o televendas, né? É verdade. O receptivo e ativo, né? Então, eu não acredito naquele televendas, que é aquele telemarketing, né? Frio, né? Pega aquela massificado, né, Silvia? Liga para todo mundo, fala a mesma pessoas coisa. que não demonstraram interesse, recebem uma ligação 9 horas da manhã no sábado, eu quero morrer. Já faz tempo que eu não recebo, então já estou mudando. Então, assim, ninguém, não é algo que a gente acredita e que a gente indique, né? Então, eu acredito sim no televendas, até fazendo papel, né, de SDR, fazendo esse papel comercial dessa abordagem também, qualificando o lead, depois de ter passado por toda essa jornada do embalde, né, que você entregou valor, porque muitas vezes a gente quer vender sem entregar nada. Então, a gente não entregou valor, vender não por entregou vender, nada, né? Só vender. e quer
Então, você definiu o seu público-alvo, definiu a sua persona, fez pesquisa para entender por que ela comprou de você, e quem não comprou, por que não comprou, criou os processos, né? Aí sim você conversa com o seu público, e a pessoa já demonstrou interesse, ela chegou até você, né? Ela chegou até o fundo do funil. Verdade. Aí sim você faz o contato com ela, né? Então, esse televendas, ele é muito efetivo. E o receptivo também, né? Que aí você está fazendo diversas ações e o cliente já liga e já tem uma pessoa preparada, pronta para atender, te ajudar, tirar dúvidas de produtos. Já sabe como abordar, né? Ela já tem um conhecimento do Exatamente. público, já tem todo aquele... E a tranquilidade, Sim. né? Aquela pessoa que vai esbaforida, querendo vender de qualquer jeito, fala de qualquer forma. Nem Pessoas respira, preparadas. Né? Imagina, você já você não desliga o entende. telefone na cara. Você fala, engano, não é possível. É Legal. verdade. Claro, mas num ponto inverso disso, quando um cliente dá uma negativa durante uma conversa, uma abordagem, por mais que já tenha sido, já tenha desenvolvido a negociação, qual que é a posição que o vendedor deve ter nesse momento? Para não causar uma venda, causar uma impressão negativa para esse possível cliente. Na in-house nós usamos a seguinte estratégia. Antes tudo vendesse, né? Era maravilhoso. Mas não é É o assim. mundo que todo mundo queria. Como a Silvia disse no começo, se der certo em todos os sentidos, todo mundo vende horrores, não é? Mas não é. Então, sim, a gente tem uma demanda de clientes que não compram, sim, nós temos lá algumas atividades que são muito demoradas, então às vezes a gente tem a informação que ganhamos ou perdemos, no caso da pergunta é a perda, 6 meses depois de todo um trabalho, né, que tem trazido 6 meses, tem processos que demoram 1 ano. O que a gente, claro, ninguém fica feliz em perder, obviamente, deixar de ganhar um cliente neste caso, né? Tanto serve para o outbound quanto o inbound, porque no nosso caso ele já passou por toda a experiência do funil, então ele não está simplesmente tendo uma ligação às 9 da manhã no sábado, como a Silvia bem se referiu. Então, sempre deixar o cliente com aquela vontade de quem sabe um dia, né? Então, assim, tratar sempre muito bem, entender o motivo. Ah, tá, comprou do outro, ou preferiu o outro, mas por quê? Será que você pode me dizer? Ser bem tranquilo nesse sentido, não querer trabalhar contra o cliente neste momento, muito pelo contrário. Talvez este cliente que é o seu contato não é o decisor, Sim. né? Talvez tenha outras pessoas que façam a decisão por ele e não fica a cargo dele decidir. Talvez ele é uma pessoa que deu opinião, mas não é a única, né? Então, deixar sempre as portas abertas, dizer que, deixar para o cliente ciente, eu posso te mandar informativos da in-house, novidades quando a gente começar a gente tem alguns materiais, de tempos em tempos mandamos para os nossos prospects, se você se incomoda em receber, eu posso te ligar de vez em quando para saber como é que está o seu projeto, se deu certo a implantação, se você precisa de alguma coisa que hoje essa empresa, que a empresa que você contratou não tem. O contrato é de quanto tempo? 24 meses? Ok. Voltamos a nos falar um pouco mais para frente, quando você for abrir uma nova concorrência, e deixe o cliente no nosso funil, no caso, né, de clientes que continuam recebendo informativos da empresa. Claro que se ele falasse, não tem mais interesse, a empresa não quer, não queremos receber mais nada de vocês, ok, mas até Ainda hoje eu não mais vi... agora com a LGPD. Exatamente, Sim, mas eu não lembro de verdade de ninguém nesse cenário, de nenhuma empresa ter dito isso para nós, aquelas que nós não fizemos negócio. Sim. Mas é muito importante não achar que você é rival do cliente, você continua do lado dele, e estando lá para ajudá-lo. É engraçado porque, assim, eu tive um cliente que entrou em contato conosco tem uns 2 meses, e que ele me falou, Cláudia, há 8 anos atrás, quando eu entrei nessa empresa, eles abriram uma concorrência e a In-house perdeu. Há 8 anos atrás. Mas eu fiquei aqui esperando a nova oportunidade. Gente, 8 anos é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. E ele falou assim, eu não tinha, claro, cartão nem telefone de ninguém, mas eu lembrava da empresa. Entrei no site, procurei o site de vocês e dali a vida andou. Legal. Qual é a possibilidade da coisa andar melhor dessa vez? Não é? Já que ele não foi tão feliz assim com a outra contratada, né? Então, assim,
esse tipo de contato do cliente me faz pensar muito felizmente de que todo o processo que a gente faz há muito tempo, que é cuidar, tratar bem, isso é feito desde sempre, né? Uhum. Por isso que a gente tem uma recorrência de É o clientes básico, assim, né, Cláudia? fabulosa, entendeu? Se colocar no lugar do outro, a Sim. empatia é muito importante nesse negócio. Então, mesmo que o cliente diga, ai meu Deus, queria vender, minha meta, aquele projeto ia ser maravilhoso, e o cliente não comprou. Não fica bravo com ele. Faça daquilo algo positivo no sentido de, tudo bem, você não comprou agora, mas você vai ver que eu poderia ter te atendido melhor, que no futuro a gente vai se encontrar. Daqui 8 anos a Cria gente valor, conversa. né? E Eu cria espero que bem valor. menos de 8 agora, nas próximas vezes, viu? Ô, Mas, Cláudia, né, são detalhes que enriquece a Sim. empresa, E deixa cria a valor empresa no mais produto, no legal. serviço. Para você Muito, falou ele, uma muito, coisa bem entendeu? legal. Aí Falou quando uma der coisa alguma bem coisa legal. errada lá no outro, ele vai falar, eu sabia que eu tinha que ter comprado daquela menina, viu? Tem uma coisa Olha, atrás da orelha, né? Ô, Daquela Cláudio, você menina. falou uma coisa bem legal, que é quando você tem a negativa do lead, é importante que você continue nutrindo ele de conteúdo. E sim, aí com você certeza. tem que ter um background anterior, onde você criou um monte de conteúdos que você ajuda o seu lead a resolver problemas. Você cria e-books, você cria vídeos, Uhum, você cria planilhas, vários materiais para que esses materiais ajudem a resolver determinadas demandas que esse cliente possa ter antes de te contratar. com Que nem se você certeza. vai, por exemplo, contratar um software de atendimento. Só que aí é uma venda longa, uma venda Uhum. complexa, que demora para acontecer. Se você, por exemplo, entra no site dessa empresa e baixa uma tabela de atendimento, que já te ajuda já a resolver um problema na hora ali, você começa a ver aquela empresa como autoridade. E É aí é uma das verdade. coisas que a gente vem construindo ao longo do tempo com a In-House, que foi um case bem interessante. E tem dado super certo, né, Matheus? Exato, hoje a In-House é vista como autoridade, é vista como uma empresa que fornece muito conteúdo de graça para ajudar, e a gente sabe até que não é só clientes que baixam, né? A gente começa a ajudar o mercado em si, né? Sim, com certeza. Porque Principalmente você aquele que não acredita. tem condições, né, de ter o conteúdo, de ter a informação, o que está abrindo Exato. agora, ou esse que está migrando, né, para o digital, e tem o e-commerce, não sabe o que fazer com ele, quem atende como atende. Então, realmente, os conteúdos que o marketing e vocês têm trabalhado juntos, eles têm agregado bastante valor ao nosso negócio no mercado. Você está Exato. Um certíssimo. E ponto os importante concorrentes também. na cola também, né? Ah, não tem o que Agora a gente fazer, né? lança matéria, 2 semanas depois tem matéria igualzinha a nossa, né? O ponto importante também é o CRM, né, Tem pessoal? referência. O sistema de CRM, ele é o que vai nutrir toda essa base, vai Ah, trazer dados claro. para você enxergar o que você tem que fazer de conteúdo. Pô, eu tô perdendo bastante vendas por conta do valor. Como que eu tenho que gerar, fazer com que esse público enxergue valor e não e pare de entender o meu produto como uma questão de preço? Como que eu vou fazer isso? Pô, eu tenho que criar mais valor para ele falar assim, vale a pena eu investir nessa É empresa. isso. O case E da In-House mostrar foi para esse, ele o né? retorno, né? Exatamente, Sim, mostrar o Sempre claro. tem que retorno. mostrar o retorno que ele vai ter, né? Sim. Com o A gente seu, com teve a esse sua insight, né, solução, o Silvia? seu Quando a gente produto. criou aquele e-book, como a gente percebia que muitos leads falavam do preço. Aí quando a gente falou, meu, todo mundo falando de preço, as pessoas não estão entendendo o que compõe o preço. Por que o Exatamente. preço é mais elevado? Então a gente criou um Uhum. material, um e-book falando como comparar um call center. 6 requisitos fundamentais para É, você ganhar na escolha. Foi isso é fantástico, é importante porque às verdade. vezes É um dos materiais mais baixados da In-House. o vendedor pode ficar até bravo com o lead e falar assim, meu, ele só quer comprar por preço, mas às vezes você não tá falando da forma certa, você não tá É, explicando o que justifica esse preço. Não tá é isso Exato. justificando o mesmo. retorno. E o Isso é risco, né, importante. Guilherme? Porque às vezes Exatamente. o preço ele está ligado a um risco que o cliente não pode correr. É. Entendeu? Quantas vezes eu já não vi cliente falando assim, ah, mas o concorrente cobra bem menos que você. Aí eu falo assim, você comparou exatamente o que eu estou te fornecendo, a Sim. minha segurança, o meu know-how, os meus profissionais, a minha gestão com o concorrente? Você pode abrir a proposta e me dizer exatamente se ela é igual? Ah, não, tem umas coisinhas que são diferentes. Então, essas coisinhas podem fazer muita diferença no seu atendimento, Total. você não acha? Total. Aí a gente vai listando as coisinhas para ele, né? Que é aí que pega a história toda. É o Uhum. e-book que ele viu, é o informativo na internet, é a formação a forma que o vendedor entra em contato e conversa. Conhecimento de vendedor não é como antigamente, né? Vende qualquer coisa, bate em porta, vende caneta, vende lápis, abacaxi, vende qualquer coisa. Não.
A pessoa hoje em dia, ela tem o treinamento do produto, entender o que a empresa faz, como a empresa faz. Na in-house, os nossos vendedores, os mais novos, eles vão para operação, eles sentam lá, eles entendem o cliente final, aquele que, não aquele que está comprando o serviço, mas aquele que vai usar o serviço no final. Será que aquele que usa o serviço e que aquele que vai fazer diferença na marca do meu cliente, ele está feliz? Não é só o cliente contratante, é o cliente do nosso cliente. Então, tudo isso faz com que a in-house seja diferente, tenha conteúdo, formas mais constantes, e que realmente preço muitas vezes é o peso, mas se o vendedor tem a consciência de que ele falou dos diferenciais... Mostrar o valor, né? O valor isso, que tem. Não é só o valor em reais, né? É o valor que aquilo vai dar no final para o nosso cliente. Sim. Quantos clientes não entraram na in-house, estão insatisfeitos, estão chateados? Olha, não consigo, o atendimento é um horror. Então vamos ver. E com o tempo a coisa foi melhorando tanto. Hoje a gente tem lá a campanha UAU e os clientes olham como que o cliente dele está sendo atendido. Gente, é a coisa mais gratificante quando o cliente vira para você e diz: olha, isso aqui é maravilhoso. Entendeu? Quando o cliente renova o contrato e não fala nada, tá feliz. Então, isso para mim é o que tem mais valor dentro da empresa, como funcionária, né? Saber que a gente conseguiu prometer para o cliente o comercial e que no final da ponta todo mundo entregou. E se nós não conseguimos fazer com que esse cliente se tornasse os nossos clientes, né, contratantes, contrato e tudo mais, que lá na frente ele continue vendo os nossos posts, continue vendo a in-house no mercado e que ele possa um dia também fazer parte desse seleto grupo de clientes da empresa. Isso reflete totalmente nas recompras que vai ter, né, Cláudio? Se você parar para pensar que, vamos por parte da visão de vendas mesmo, se você entrega um produto, entrega além do que o seu cliente comprou, você falou com ele pelo telefone, eu consigo te entregar isso, vai ser vendido isso, isso e isso, e no momento da entrega, você gera um valor a mais, a probabilidade de ele comprar mais de você é muito maior. Sim, e fala bem, né? Fala bem da gente no mercado, indica. Então, assim. Exatamente, não é? Esse é Quanto o ponto. Não custa, né? Indicação, o marketing boca a boca ali vai vir e é o melhor ainda, é o melhor e de graça ainda, né? É igual o Kotler fala, a melhor propaganda é feita por clientes satisfeitos. Exatamente. Né? E a gente está dando muitos exemplos, né, do nosso dia a dia, do que a gente vive. Mas que serve para qualquer negócio. Exatamente. Justo, justíssimo. Então, né? Atender bem, né, Silvia? Você está comprando uma pizza, está comprando um sapato ou roupa, todo mundo quer ser bem atendido, né? Independente do que seja. Um ponto, por exemplo, que a gente fala de comparação de valor, vamos dar um exemplo assim, uma tatuagem, por exemplo. Você vai fazer uma tatuagem, é uma coisa que você vai carregar para sua vida inteira. Você realmente vai arriscar gastar menos para correr esse risco e ficar uma caca, sabe? Vale a pena pensar. Você vai procurar o tatuador. Né? Exatamente. Ou indicações, né? Normalmente a pessoa pergunta para quem já tem, né? Exatamente, é o seu cliente que tá ali. Murilo, você tem uma aí no braço, eu tô vendo, hein? Tá satisfeito? Faz uns 15 anos. Seu áudio tá baixo, Murilo, tá um pouquinho baixo. Vou trocar meu fone de novo. Agora melhorou. Aí, melhorou. Mas essa eu fui por preço. Aí, tá vendo? Aí deu sorte, então, hein? Mas faria de novo? Claro. Por preço? Pagando mais caro agora, né? Então. Agora que entendeu o valor, né? E acho uma coisa importante a gente falar também, eu vi que a Ana Marca comentou aqui sobre um canal de aquisição, que é um Instagram. Eu acho interessante a gente mostrar a diferença de canais. Por exemplo, os maiores players de mercado hoje, para você fazer anúncios, para gerar leads, para gerar contatos potenciais que querem pedir orçamento, é o Google e o Facebook. Por conta do que o Murilo já explicou, eles são os maiores players que têm mais dados. Porém, quando a gente pensa na jornada de compra do consumidor, para cada serviço ela é diferente. Se você vai comprar uma pizza, a sua jornada de compra é curta. Você vai lá, vê 3 opções, escolhe a foto mais bonita e compra. Sim. Se você vai contratar um call center, ou um software, ou uma agência de marketing, você tem uma jornada mais longa, pode demorar alguns meses aí. E aí, quais canais entram em cada etapa dessa jornada? Né? Imagina que é um caminho, uma caça ao tesouro. Sim. Cada pontinho vai ser um canal. Quando o cara, por exemplo, joga no Google lá, call center, aí ele vê um anúncio da in-house e vê uma postagem no blog.
6 motivos para contratar um call center. Ele clica, lê o post do blog e não converte, ele não pede um orçamento, ele sai. Aí depois no Facebook, ele recebe um anúncio de um e-book, falando, olha, baixa esse daqui para melhorar seu atendimento. Aí depois de 3 dias ele vai, nossa, eu preciso contratar um call center, né? Não estou dando conta dos meus atendimentos. Ele vai lá, joga no Google de novo, aí dessa vez ele clica no anúncio e pede um orçamento. Entende que os canais não são rivais, eles são complementares. Sim, e o é Google verdade. Ads, ele entra na jornada mais no final da compra, quando o cara está pronto para comprar. Então, o contato, o lead que vem do Google, quando você anuncia lá na rede de pesquisa, é um lead que está mais pronto para comprar. Ele é um lead mais qualificado, porque ele foi atrás do seu negócio, ele foi atrás da sua solução e achou seu anúncio bem posicionado. Se a página do site, volta no que a gente falou no começo, for bem feita, tiver falando com a dor dele, carregar rápido e tiver um formulário de orçamento bem descrito, ele vai pedir orçamento, aí vai para o comercial. Aí o comercial termina essa jornada atendendo o cliente muito bem. Legal. Eu coloco ainda que nem termina. Mateus, Eu acho que a jornada do cliente. Termina, exato. Se a jornada do cliente terminar é porque você perdeu o cliente. A jornada do cliente continua ali no pós-venda, no relacionamento. E só complementando, o Facebook, ele, que nem o Google, ele serve para isso, né, para o cliente que está pronto para comprar no momento final de pedir um orçamento. Porém, o Facebook, ele serve muito para outros segmentos também, como esse segmento. Por exemplo, a gente tinha um cliente, né, Murilo, que era um e-commerce de malas de viagem. As malas excelentes, malas lindas de viagem. E no Google não vendia tanto quanto vendia no Face, porque no Face a gente trabalhava muito com desejo, com fotos, com cores, com dicas de viagem. Então, quando chegava um anúncio lá, era muito mais fácil da gente converter. Ou seja, cada canal, para cada segmento, vai ter a sua importância. Não existe canal melhor ou pior. Anunciar no Google é melhor, anunciar no Face é melhor. O Google, ele serve para o cara que está pronto, e o Facebook ajuda na construção da autoridade. Então, esses canais juntos conseguem trazer um resultado excelente. E é que a gente falou, né? São os diversos canais, os diversos tipos de comunicação. Como que eu vou me comunicar em cada canal? Lembrando que muitas vezes o cliente, né? Quando ele não se tornou cliente ainda, ele é o prospect lead, né? Sim. Ele está ali, muitas vezes ele tem um problema, e quando você coloca conteúdos, seja através de e-books, de dicas, de podcast, enfim, você ajuda ele, inclusive, a identificar que ele tem um problema, porque às vezes ele nem sabe que ele tem um problema. É verdade. Aquele momento do reconhecimento, né? Ele está reconhecendo que tem um... Então, a importância de você estar sempre se comunicando. E é o que eu falo, pergunta para quem comprou de você, por que comprou, e quem não comprou, que dor que tinha, porque aí você vai gerar conteúdos, você vai gerar materiais que vai responder a todas essas dores, né? Vai ajudar. E como a Cláudia falou, não importa se o prospect naquele momento não virou o seu cliente. Você vai continuar ajudando, nutrindo e... Ele é um pré-cliente, né? Ele está na etapa da jornada que ele está descobrindo que ele vai ter um problema ou já tem um problema. Né? E às vezes que a Cláudia falou, é um cliente pequeno ainda, de pequeno para médio, não tem um budget ainda para poder fazer a compra. É o sonho, né? Ter todo aquele atendimento organizado, com tecnologia, treinamento, processos definidos, tudo, né? Mas ele não tem. Então, você continua auxiliando para que ele cresça e um dia ele volte para você, né? Nem que passe 8 anos. E por mais que ele não se desenvolva, ele possa indicar, né, Silvia? E você tem que ter sempre essa concepção. O lead, ele pode estar sempre indicando para outras empresas e tá virando uma ponte sua. E como a gente traz isso para o digital, Gui? Aí que é a jogada. Essa questão que a gente está falando de indicação, de diversos fatores que ajudam na construção da autoridade, a gente consegue colocar isso no digital. Por exemplo, quando a gente vai fazer uma página de um site que tem um vídeo que é um case de sucesso. Imagina assim, o seu serviço, o cliente ideal tem algumas objeções. Será que eu compro? Será que vão resolver o problema mesmo? Será que vou investir lá 100, 80 mil, 50 mil e não vai resolver? Se você mostra um vídeo de um cliente que tinha as mesmas objeções, né? As mesmas dores.
E você mostra como você resolveu o problema dele, como você ajudou ele a vender mais, ou aumentar os lucros, ou diminuir reclamação. Esse vídeo vira uma prova social, que é um dos gatilhos mais importantes para a venda, para geração de leads. Se você coloca lá, por exemplo, um depoimento ou um vídeo case de sucesso, já quebrando a objeção, quebrando as barreiras que o cliente possa ter, com um cliente que já comprou de você, na página de destino, de conversão, a chance de você converter um lead é muito grande. Por isso, gente, peguem sempre depoimentos de pessoas que consomem seu serviço ou seu produto. Vê o que ele acha, tenta gravar, pede autorização, usa isso nas redes, porque isso é muito poderoso. Porque as pessoas seguem em manada, as pessoas não gostam de tomar uma escolha e ser o primeiro a tomar uma escolha e se frustrar. Ele prefere, por exemplo, você vai num restaurante, vai numa rua cheia de restaurante, você vai ver um restaurante cheio e um vazio. Você vai no cheio, vai pegar fila, vai demorar para comer, porque você vê, se o negócio tá vazio, que não presta. Mesmo que você nunca experimentou, né? Exatamente. É verdade. Exato. E ainda mais tem aquela questão da pessoa É ter verdade. um certo pé atrás com você. Por exemplo, ele tá me falando isso porque ele é um vendedor, ele só quer vender. Mas quando ela vê uma outra pessoa que tem o mesmo cargo que ela, às vezes é do mesmo mercado, e tá na mesma situação, ela vai se colocar no lugar. Isso Ela é fala muito assim, importante, Gui. se eles fizeram isso por essa empresa, com certeza eles podem fazer pela minha também. Exato. Tá Se as legal pessoas isso. soubessem como a prova social vende, as Uhum. pessoas, todo cliente que elas vendessem, elas iam pedir depoimento, iam pedir vídeo, sabe? Isso é muito importante. Legal. E assim, partindo na parte que a gente tem que fazer um controle, tem que avaliar toda essa jornada, toda essa estratégia que está sendo feita. Matheus e Cláudia, na concepção de marketing digital e na venda ali no final quase no final do processo, quais são os indicadores que as empresas, os gestores têm que estar atento para estar controlando ali, ver o que tá bom, o que não tá, para ela estar sempre fazendo alguma otimização, alguma melhoria no processo dela? Matheus? Pode falar, Cláudia. Legal. Depende de segmento para segmento, não é? Então, não dá para eu sair comparando o nosso negócio in-house com outros negócios. Então, cabe a esse gestor olhar bem a fundo o que é que ele tem hoje, quanto que ele converte, e sempre o intuito é que você converta mais. Né? Tudo isso que a in-house faz com a agência, o seu esforço, Guilherme, no marketing, tudo é para uma conversão maior. Então, está convertendo pouco? Você tem vários vendedores, quem converte mais? Por que converte mais? É a abordagem? É o tipo do cliente? Tudo tem que olhar. E claro que tudo tem que acompanhar nos relatórios, né? Porque quanto que entrou para aquele cliente de lead, quanto que foi daquele lead realmente a quantidade que era lead que a empresa poderia desenvolver a novos clientes, e quanto isso foi no final em porcentagem, quanto a gente aproveitou de cada lead. Mas também é muito importante que a gente lembre assim, que não adianta você também querer ter um aproveitamento altíssimo quando no final ali do que realmente importa, que é a conversão, que é a margem de contribuição, o lucro da empresa, ele seja super baixo, porque você gerou vários negócios com pouca credibilidade, com pouco valor financeiro no final. Não é uma venda de qualidade, né? Não tem. A venda ela tem que ser boa para todo mundo. O cliente tem que ficar feliz com o que ele pagou, com o que ele vai ter de experiência e valor não financeiro. E a empresa que está vendendo, às vezes eu vejo algumas palestras, agora que a gente está muito nessa de live, né? Muitas pessoas de vendas falando assim: vende muito, mas no final das contas vende pouco, né? Então, que o vendedor X Você vende tem prejuízo, 10, né, Cláudia? Pois é, exatamente, Não gente. Não adianta. E tem muita gente que faz isso, e como não tem controle, não consegue saber. Aí você tem lá um vendedor top que vende muito, mas quanto no final da conta aquela venda dele representa? Será que aquele vendedor mediano ou vendedor que vende menos não está vendendo financeiramente para a empresa muito mais do que aquele que vende muito? Né? O retorno não é muito maior. Nem sempre quantidade é qualidade, né? Nem sempre não é verdade? Então a gente precisa sim ter relatórios e que diga quanto entra, quanto de desconto foi dado. A empresa ela tem que ser muito correta, quem gere o departamento comercial tem que ficar muito em cima do que pode e o que não pode, porque senão você vende com prejuízo, e depois com prejuízo com contrato assinado vai fazer o quê? Sim. Entendeu? Aquele cliente dá uma dor de cabeça, né?
enorme, enorme, para todo mundo, porque dali um ano vai todo mundo falar assim, ai meu Deus, vai de novo com esse contrato desse jeito, com reajuste de 2%, né, de novo com isso, aí quer matar o vendedor que fez errado, que aí ele vai embora e a bucha fica, né? Lembrando que passa, né, passa nos filtros internos, e aí, né, tô falando Em termos de marketing, tipo... Né? Então tem que ter sim, não dá para simplesmente dar, olha, chegou 10 leads, ligue e vai, eu quero 5 vendas daqui. Não, Não. queira margem, que a meta seja em cima de lucros e não de quantidade de vendas, porque aí com certeza, talvez a pessoa até venda menos, a empresa venda menos, mas ela vai vender melhor. Ela vai estressar menos a equipe, menos a empresa como um todo, e todo mundo vai conseguir vender melhor. E todo Né? mundo fica feliz, né, Cláudio? Se você Todo mundo pensar, fica feliz. o cliente vai estar comprando o que ele realmente quer. E ele vai ter um atendimento muito bom, sim, todo porque mundo quem feliz. vai olhar aquilo vai falar assim, não, isso aqui tá certinho. Agora você já vem de uma cascada de que, olha, isso aqui vai dar maior prejuízo. Quando chega lá na ponta, fala, ah, meu Deus, vamos atender, vai, porque vendeu, né? Mas, Isso entendeu? E afeta não é não. esse, E se a gente né, o for pensar no objetivo. processo da empresa toda, isso daí vai afetar não só o pessoal de vendas e marketing, afeta o operacional, a Operação, produção, principalmente tudo. operação. A operação fica lá com aquela bucha Sofre. enorme para resolver, não é verdade? Porque alguém lá de cima ou lá do outro departamento fez O errado. problema começou no Então. marketing. Mas isso aí que a Cláudia está dizendo tem muito a ver com a definição do PCI, que é o perfil de cliente ideal. Sim, A total. gente lá na agência Novo Foco, né, Murilo? A gente tem isso bem desenhado. A gente sabe o perfil de cliente da agência. Então, quando o cara começa uma abordagem comercial e vê que não está no perfil, a gente já tem Declina, a né? tratativa ideal, mas já declina, mesmo se o negócio for financeiramente mais vantajoso, né, Murilo? Uhum. Sim. Porque a paz vale mais do que o dinheiro. Pelo menos na minha percepção. Se fosse uns 5 anos atrás, eu era um vendedor louco que eu queria assinar contrato para aumentar o faturamento e acabou. Hoje não. Hoje, tipo, se a gente avalia o cliente. O cliente entende que marketing digital é um processo? Sim, está no perfil. O cliente entende que pode dar resultado imediato, como pode demorar 3 meses, 1 ano para não dar? Entende? Então ele tem o perfil da agência. Então, eu passo por esse crivo analítico mesmo, né, para fazer a gestão dos novos contratos, porque quando o cara entra na agência, ele vai ter resultado e acabou. Porque a gente não trabalha com a opção de não ter resultado, porque a gente entende que marketing digital é um processo e a gente vai executar o processo para o cara ter resultado. Então, as pessoas que falam, não, mas eu tenho aqui 50 mil para pôr e eu quero vender, eu quero triplicar minhas vendas amanhã. Pô, então, leia aqui esse e-book aqui, de como triplicar suas vendas em um dia. Vamos conversar. Eu não vou te atender. Legal. Mas sempre com orientação, sempre com orientação. Não é assim que funciona. A gente conversa mais para frente, mas hoje eu não consigo te atender nesse formato que você quer, porque isso que você quer, eu não tenho experiência com isso. Se eu já tivesse dobrado o faturamento de uma empresa em um dia, aí eu até aceitava. Só que como eu sei que é um processo, aí eu prefiro. Não adianta a gente ir para frente se a gente eu acho que é o correto a se fazer. Se a gente não acredita, né? Tem que amadurecer na mente. A gente precisa acreditar naquilo que a gente está. A gente conhece o nosso processo, a gente conhece o nosso serviço, a gente sabe o que é o ideal. Aí você vai oferecer algo que não seja ideal, você já vende não acreditando. E você não vai entregar nada. Né? Então, assim, péssimo, né? Eu falei, antes da venda tem vários processos, como formar preço, né? E tudo precisa ser medido para tudo ser gerenciado. Né? Então, todas as etapas do funil precisa ter, né? A gente tem apresentações de resultados mensais, semanais, a gente tem reunião semanal, enfim, de todas as áreas, e a gente está sempre acompanhando. Hoje eu falei pro Gui, eu ia falar Matheus, eu confundo o nome. Eu falei assim, olha, o propósito da In-House é fazer gente feliz, eu quero entregar felicidade. Eu quero entregar felicidade para os meus clientes, porque eu vou ajudar ele a atingir os objetivos dele. Eu quero entregar felicidade para os clientes dos nossos clientes, porque eu quero fazer um melhor atendimento. Eu quero entregar felicidade para os nossos profissionais, porque eu quero que eles tenham um ambiente gostoso para trabalhar. Quero entregar felicidade para os nossos parceiros. Quero entregar felicidade para os nossos sócios, para ter rentabilidade continuada, enfim.
Eu falei, nosso propósito vai ser entregar felicidade, né? Eu falei pro Guilherme. Porque eu falei para ele, ó, gente feliz é grata e não enche o saco. Aí não dá trabalho nenhum. Não é? Exatamente. Gente feliz, a gente precisa Ô, de Gui, todo mundo com só gente respondendo feliz. mais diretamente sua pergunta de indicadores, no marketing digital existem diversas métricas que a gente analisa, mas uma das principais é o ROI, que é o retorno de investimento. Legal. Só que o ROI, ele compreende todo o negócio, ele Claro. compreende custos fixos, custos variáveis, custo com o pessoal. Só que no marketing digital a gente olha muito ROAS, que é o retorno sobre propaganda. Então aquela campanha, eu gastei 1.500, eu investi, né? Não gastei não, eu investi 1.500 e ela gerou tantas vendas que me trouxeram um retorno de 20 mil. E aí você consegue falar, aí você faz um cálculo, né? Existe uma fórmula, e aí o ROAS tem que estar sempre acima de 2. Ou seja, cada R$1 investido eu ganho 2. Sim. Aí você vai sempre perseguindo o maior ROAS. Aí tem alguns indicadores que ajudam você a olhar isso. Aí, aí nas E plataformas na de Google tem in-house outro a gente indicador. faz isso sobre ainda o que o projeto trouxe de resultado. Exatamente. Não Que é sobre diferente de faturamento, que é diferente. Bem diferente, né? Entendeu? Legal. Porque no nosso caso é serviço. Aí o Uhum. produto, quanto que custa para produzir aquele produto? Aí o que sobra, né? A sua margem, o seu lucro, o resultado daquela venda. A gente faz o ROAS em cima do que sobra. É né? só um adendo. O Matheus comentou sobre o IPC, para como a importância de você definir o IPC. No nosso site a gente tem um material falando sobre esse assunto. Então quem quiser se aprofundar mais sobre esse tema, só acessar lá que tem um e-book sobre esse tema, tá? Show. Mas Ô, Gui, assim, só complementar a questão da métrica. pode que o falar, Matheus Murilo. falou sobre ROAS também. Um dos principais indicadores de performance que a gente vê também é o CPA, custo por aquisição. Então, no caso, por exemplo, de uma empresa de serviço como a in-house, a gente vê quanto está saindo o custo por lead. Uhum. Então, o sonho de quando a gente começa um projeto é descobrir quantos leads geram uma venda. No caso, quando não é o e-commerce, né, que tem a venda direta, mas tipo, eu preciso de 10 leads para gerar uma venda. Se eu sei que um lead me custa R$20, eu sei que cada venda vai me custar R$200, entendeu? Sim. Então, calcular o custo por lead é importantíssimo. Sim. E a gente consegue reduzir também o custo por lead trocando a nossa comunicação, que a gente falou lá no começo. Então, se eu foco na dor e gero mais lead, eu vou trabalhar na comunicação para baixar meu custo por lead, consequentemente, aumentar o meu volume de leads e aumentar minhas vendas. Uhum. Então, é um indicador extremamente importante também que a gente avalia internamente aqui na agência. Legal. Gente, agora indo pro final assim, da nossa conversa, eu queria que vocês dessem alguma dica ou pudessem dar alguma orientação no sentido das empresas que estão passando por alguma certa dificuldade em relação à verba nesse cenário de pandemia que a gente tem. Toda a Em relação economia... ao quê? Oi? Ao orçamento, você Isso, falou? verba. Porque assim, muitas empresas foram afetadas na economia, então muitas empresas precisam estar vendendo ainda e tem que fazer estratégias. O que elas podem estar fazendo para manter as vendas ativas e estar lucrando nesse período ainda? O que vocês podem falar sobre isso? Posso começar? Pode. Bom, primeiro é o que eu falei, defina onde você quer chegar, né? Então, se você sabe onde você quer chegar, você já vai trilhar um caminho com mais direcionamento, Uhum. tá? Segundo, bom, eu preciso investir, mas não tenho o orçamento suficiente. Hoje, principalmente nesse período aí de pandemia, o que tem de curso grátis, se você colocar no Google, aqui, dá um Google, colocar curso grátis, tal assunto, o tal Sebrae para ajudar os empreendedores, tem vários cursos, o Google está ajudando. Tem house. Tem house. Tem mesmo muitas tem alternativas. o Novo Foco, né? Então, assim, primeiro, o que eu falei, defina onde você quer chegar. Porque quando você define onde você quer chegar, você sabe onde que você também tem que buscar, o que você tem que buscar de informação. Uhum. E vai atrás. Então, o que eu falei, dá um Google e as pessoas estão dispostas a ajudar. Peça ajuda, né? Sabe, Silvia, uma coisa que eu acho bem legal para pequenas empresas, que eu vi que está funcionando muito bem. Primeiro,
consulta a sua base de clientes fiéis. Exatamente. Leva o jogo, fala, gente, É, a gente tá é isso passando mesmo. por dificuldade, a gente está passando por aperto, a gente vai oferecer um serviço aqui ou um produto mais barato, que nem 2 exemplos. Vários bares, na verdade, em São Paulo, estão vendendo vouchers, onde você compra, um Sim, voucher assim, R$100, aí você vai consumir 150 de bebida. Isso quando passar a pandemia, quando puder ter aglomeração. Tem restaurantes fazendo isso, tem salão de beleza. Eu vi uma Tem. notícia de um salão de beleza que vendeu 11.300 de Caramba. voucher com 50% de desconto nos cortes e cuidados com a pele, manicure. Isso conseguiu fazer com que o salão pagasse as contas. Se mantesse um tempo, né? Que legal. Então, às vezes a gente tem que falar com nossos clientes, falar, gente, a gente precisa de ajuda para continuar de pé. Né? E assim, eu acho que a maioria dos seres humanos, né, eles têm um coração generoso, sabe? Eu acho que tá todo mundo querendo se ajudar, principalmente nesse período, né? Então, quando você está sendo verdadeiro, quando você está com o seu coração aberto, todo mundo está disposto a ajudar. É verdade. Né? Então, quando realmente existe um problema, né? A pessoa vê que a outra não saiu do nada, né? Essa dificuldade. Dá para enganar, né? A grande maioria tem esse tipo de problema. E realmente, a questão de você buscar quem já comprou o seu serviço, a recorrência, né, dos seus atuais clientes. Tenho visto em outras lives também referente ao como resolver o problema da falta de recursos financeiros, já que o seu estabelecimento está fechado. E inúmeras pessoas falam exatamente o que o Matheus comentou. Busque os seus atuais clientes, converse com eles, por mais que tenha muita gente em uma situação ruim, não são todos que estão, né? Tem pessoas que, assim como nós, né, estamos empregados, mantemos as nossas vidas, então podemos sim, em algum momento, ajudar uma empresa ou um prestador de serviço que precisa. Sim. Então, essa questão de você seja sincero e busque com quem já comprou, com quem já te conhece, porque você não tem que provar que você é bom, ele já conhece. Já sabe, né? Então é uma questão de você já é um caminho até mais curto, se né? Cada brasileiro, a gente está falando 220 milhões de brasileiros. Se 70 milhões de brasileiros estiver bem e ajudar 3 pessoas, pois é, você vai deixar todo mundo bem. Pelo menos não numa situação de miséria, né? E a gente fala de ajudar as empresas e ajudar pessoas também. Né? Eu acho que esse é o momento. Pequenos empreendedores, falando nisso, pequenos empreendedores, pequenos autônomos, né? Teve muitas empresas, né, que tiveram iniciativas muito legais. Teve uma que foi a Infomoney, que eles ofereceram espaço publicitário para pequenas e médias empresas. Então, é bacana também recorrer, buscar esses canais alternativos que não possuem algum custo assim específico e apostar nelas, porque é necessário fazer alguma coisa, se movimentar para estar sempre aparecendo. É isso mesmo. E o pessoal que está aí assistindo, tem alguma pergunta mais aí? A gente já vai encerrar, né? Agora não, as perguntas encerraram. A gente está caminhando para o final. Tem umas considerações finais, pessoal? Se despedir? Eu queria só fazer um resuminho, eu acho que para não ficar muito no ar. Será legal? Então, só fazendo um paralelo com tudo que a gente falou. Primeira coisa para você gerar leads com consistência. Tem um site bem feito, aí é legal você procurar um profissional, você não confiar só em ferramentas online, porque o profissional vai te dar a tratativa certinha do que o seu negócio precisa. Com um site feito e uma página de vendas bem consistente, anuncia nas mídias pagas, seja Google, seja Facebook, vai mensurando o resultado, vai analisando números, vai vendo se está bem bom ou não, pega a referência do mercado com profissionais, e aí você analisa, aí você gera leads, primeiro você gera o básico, você constrói a sua lista, de interessados, de clientes, e aí sim, com um atendimento impecável, você vai começar a vender. Isso é fato. Se você conhece o seu cliente, se a sua solução é boa, e aí, gente, às vezes a gente fala que qualidade e preço já não são diferenciais competitivos, porque muitas empresas têm qualidade, muitas empresas têm um preço competitivo. Verdade. Se você tem um atendimento que tem empatia e é eficaz, às vezes na abordagem você pode até ser mais caro, mas o cara vai preferir você porque você gerou uma conexão. Justo. Né? Então, seria esse caminho. Primeiro tem um site, começa a anunciar em mídia paga, em paralelo investe em conteúdo para você ser visto como autoridade. Com a mídia paga você vai gerar lead, vai gerar contatos pedindo o seu serviço,
E aí você tem que ter na outra ponta a equipe comercial bem alinhada, atendendo rápido, ouvindo o cliente, oferecendo a melhor solução para Televendas, ele. né? Uhum, Bem sim. alinhadinho aí, com Exato. todo o propósito. Sim, Né? com certeza. E prestando esse excelente atendimento, entregando experiência. Exato. Exatamente. Legal. Legal, pessoal. É isso. Bom, boa noite, né, para todo mundo. Obrigada para quem ficou Gostei. conosco até o final. Bater Isso esse aí. papo com vocês. Valeu, Até a gente. próxima. Obrigado, Tchau. pessoal. E também quem estiver assistindo esse vídeo offline, quem não tá assistindo nessa forma ao vivo, você pode mandar seu comentário também no nosso vídeo aqui do YouTube, que vai ficar disponível, e a gente responde pra você, tá bom? Então é Valeu, isso. gente. Valeu. Obrigado, pessoal. Até mais. Um abraço. Obrigada, gente. Tchau. Até a Valeu. próxima. Tchau. Boa noite.